Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. A agricultura é a base da economia brasileira. A diversidade climática do nosso país permite a cultura de inúmeras espécies de cereais, grãos, frutas, entre outros produtos. Mas será que a nossa agricultura é sustentável? Esse é o tema do programa de hoje. Conheça os pontos positivos e negativos da agricultura brasileira. Descubra como funciona a adubação verde na entrevista com o engenheiro agrônomo Jorge Potashev Júnior. E veja como a tecnologia e a agricultura são aliadas na busca pela sustentabilidade. A agricultura brasileira alimenta grande parte do mundo. Países da União Europeia, a China e os Estados Unidos são nossos maiores consumidores. Mas a geração de economia para o país deve estar aliada à responsabilidade social e preservação do meio ambiente. Brasil, o celeiro do mundo. Somos um dos maiores exportadores de diversos cereais, frutas, grãos, carnes e outros produtos derivados da agricultura. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, em 2008 o país teve uma safra recorde. Apresentou crescimento de 9,1% em relação a 2007. A produção de grãos atingiu a cifra inédita de 154 milhões e 400 mil toneladas, tendo como principais produtos o milho e a soja. Apesar dos números positivos, o Brasil ainda possui um grande desafio: a implantação da sustentabilidade na agricultura. O grosso da agricultura do Brasil não é sustentável. Em geral, nós temos monoculturas, nós temos um uso intensivo de agrotóxicos, nós temos uso de fertilizantes químicos. O fato de ser uma monocultura significa que a cobertura vegetal é eliminada, a terra fica exposta durante muito tempo, um período entre a colheita e o novo plantio, ao sol, às chuvas, portanto, ao empobrecimento do solo. A insustentabilidade de grande parte da agricultura brasileira acarreta problemas no presente e no futuro. Esses custos vão ficar para as sociedades, que vão para gerações futuras, para a sociedade que vai perder em termos de biodiversidade, recursos hídricos, contaminação de águas, contaminação de solos, etc. Então, esse raciocínio econômico precisa ser mudado. Nós precisamos começar a valorar aquilo que nós estamos destruindo como se fosse alguma coisa que não tivesse valor e fosse de qualquer um ou não fosse de ninguém, O custo ambiental tem que ser incorporado no custo econômico e aí se incorporar não vai valer a pena produzir dessa maneira. O agricultor, para manter a sua produção, ele tem sempre que cuidar do lado econômico, mas também do lado ambiental e do lado social. A agricultura sustentável deve ser ecologicamente equilibrada, economicamente viável, socialmente justa, proporcionar segurança alimentar, produtividade e qualidade de vida. Não podemos comprometer nossa capacidade futura de praticar agricultura com sucesso. Nossa população indígena pratica uma agricultura sustentável. Nós temos hoje em dia um conjunto de pequenas propriedades, assentamentos, etc., que já se convenceram da necessidade da agricultura sustentável e que desenvolve esse tipo de prática. Toda a agricultura orgânica é sustentável, por definição. Enfim, nós já temos, sempre tivemos, continuamos tendo e estamos tendo mais agricultura sustentável, mas ainda é a minoria. Tami, a expectativa de crescimento populacional projeta que o planeta terá cerca de 9 bilhões de pessoas até 2050. Como vamos alimentar tantas pessoas de forma sustentável? Para alimentar 9 bilhões de pessoas, é preciso, em primeiro lugar, aumentar a produtividade, melhorar os índices de produção na agricultura no mundo todo. Isso é possível? Sim, é possível, porque ainda se produz em muitas regiões do planeta com indicadores de produtividade imensamente baixos. Há um grande espaço para crescer a produção por unidade de terra, por unidade de trabalhador rural.
No entanto, o grande desafio será produzir de uma forma sustentável, ou seja, preservando a terra, preservando a água, preservando os recursos naturais para as futuras gerações, utilizando-a no limite daquilo que é renovável e sem agredir os biomas mais sensíveis, como é o caso das florestas e dos cursos d'água. O que os governantes e as empresas podem fazer para melhorar a segurança alimentar ao redor do mundo? O governo pode atuar em duas pontas. A primeira, do lado da oferta, estimulando a produção de alimentos, auxiliando o agricultor, auxiliando o produtor rural através de políticas públicas consistentes. Crédito rural no momento oportuno, seguro rural, política de preços mínimos, também investimentos em estocagem e armazenamento da safra, logística, investimento em infraestrutura para o escoamento da safra. Tudo isso ajuda muito a termos uma produção suficiente para alimentar toda a nossa população e ainda ter um excedente para exportar. Por outro lado, o governo também precisa atuar do lado da demanda, assegurando o nível de emprego, com políticas para gerar emprego e renda para a grande maioria da população. E para aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, aqueles que são excluídos, não dá para ignorar a importância de políticas de transferência de renda e de inclusão social. Se você também quer mandar perguntas ao nosso programa, envie e-mail para contato@viversustentável.net. E no próximo bloco, vamos ver como funciona a adubação verde na entrevista com o engenheiro agrônomo Jorge Potashev Júnior. O Viver Sustentável pergunta: qual região do Brasil possui a maior produção de grãos? Letra A, Norte. B, Centro-Oeste. C, Sudeste. Ou letra D, Sul do Brasil? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual região do Brasil possui a maior produção de grãos. A resposta correta é a letra D, Sul do Brasil, com 50,2% de toda a produção nacional. O tema do nosso programa de hoje é agricultura sustentável. A adubação verde consiste em cultivar plantas que depois serão fragmentadas e decompostas, uma maneira orgânica de fertilização do solo. Em entrevista ao nosso programa, o engenheiro agrônomo Jorge Potashev Júnior nos fala sobre a importância desta prática para a agricultura sustentável. Jorge, o conceito de hoje sobre adubação verde é o mesmo de alguns anos atrás, quando estávamos sentados nos bancos da Escola de Agronomia Luiz de Queiroz? Olha, Tami, é o mesmo conceito. É a mesma coisa, inclusive eu não diria só na época dos bancos escolares, mas antes disso. Os egípcios já faziam ao longo do rio Nilo, já faziam a cultura do tremoço branco com o objetivo de azotagem, que nada mais é do que adubação nitrogenada para a cultura dos grãos em seguida. Adubação verde nada mais é do que rotação de cultura, simplesmente é uma tentativa de nós voltarmos, ou pelo menos a gente restabelecer aquele equilíbrio que existia em ambientes onde não houve a ação do homem. E quais as culturas hoje, que aqui no estado de São Paulo, mesmo em todo o Brasil, que mais utilizam a adubação verde e como que a utilizam? Hoje, no nosso caso, nós temos a cana como sendo a principal cultura econômica que faz adubação verde. Aqui no estado de São Paulo se faz adubação verde muito no café. O café sempre foi uma cultura que utilizou adubação verde. Todas as culturas, desde a fruticultura até as flores e hortaliças que são produzidas em ambiente de cultivo fechado, são
é possível você utilizar a adubação verde. Qual que é a vantagem maior, ou o que é que mais atrai o agricultor que opta pela adubação verde? Principalmente a redução de custo. Agora, depende muito da particularidade, tanto da cultura que ele tem e do momento que ele está passando. Nós temos, em cultivos protegidos, por exemplo, nós temos um problema sério de salinização do solo. Então, você pode utilizar determinadas plantas que elas têm a característica de absorver esses sais do solo, você corta a parte superior, a parte aérea, leva para fora da estufa e você tem o teu solo dessalinizado. Aveia, por exemplo. Aveia, milheto, que não são leguminosas, são gramíneas, mas são plantas que também podem ser utilizadas como adubos verdes. No caso de áreas onde você tem baixo teor de nitrogênio, que é um macronutriente, só que nós não conseguimos transformar esse nitrogênio em nutriente para a gente, e a maioria das plantas não. As leguminosas conseguem através dessa simbiose. Então elas são verdadeiras fábricas de nitrogênio. Nos próximos 50 anos, estima-se que a população mundial vai crescer em torno de 3 bilhões de pessoas. Quais são os caminhos para enfrentar este desafio de alimentar 3 bilhões de pessoas a mais no planeta Terra? Então nós vamos ter que aumentar a produtividade das áreas já existentes. O milho hoje, geneticamente, tem uma caixa de produção, a gente fala caixa, capacidade de produção, mas tem uma caixa de produção para 18 toneladas por hectare. E qual é a nossa média? 3. Então, veja bem, em 1 hectare você pode produzir 6 vezes mais. Fazendo o quê? Simplesmente dando condições do solo, sem exauri-lo, de produzir isso tudo. Não precisa chegar a 18 da caixa dele, mas chegando a 12 toneladas, que um monte de gente já faz, que já chega a esse número, se torna muito fácil. É aumentar a produtividade das áreas, aumentar a capacidade de produção dessas áreas. Nós temos um exemplo em Santa Catarina, que é a região, toda vez que sai um prêmio de produtividade, sai para aquela região. São áreas pequenas, onde vamos dizer assim, o produtor ele está na área todo dia, ele consegue rodar, ver todos os pezinhos de milho dele, né? E o que ele faz? Ele pega esse grão e vai alimentar a ave e vai alimentar o porco. Os dejetos desses dois animais voltam para a área. Devolve à agricultura, ao solo. Então ele forma uma cadeia, ele forma um ciclo. Instrumentos como plantio direto, adubação verde, controle biológico podem ser intensificados, com certeza, estimulados. Hoje, eu acho que para a gente atingir esse alvo, nós precisamos de técnicos e não técnicos vendedores. Nós precisamos de técnicos que utilizem a técnica e que briguem pela utilização da técnica. E não simplesmente técnicos que vendem produto. Nós temos que mudar essa ideia de praga. Praga não é uma coisa prejudicial. Ela existe, ela faz parte da cadeia alimentar. Ela não pode consumir o nosso alimento. E aí é o que é o grande problema, onde ela se torna realmente uma praga. Mas o inseto que vai se tornar uma praga, ele faz parte da cadeia alimentar. Então, ele é bem-vindo também. Jorge, hoje, sementes, como o caso da adubação verde, não pagam ICMS. Isso. Essa vantagem tributária é suficiente ou falta ainda alguma coisa para realmente dar um grande estímulo ao desenvolvimento, à implementação desta forma sustentável de produzir? Não, eu acredito que sim. Não há necessidade mais, tributariamente falando, de ter algum incentivo. Mas o que nós precisamos é divulgar mais e fazer com que realmente as pessoas façam a adubação verde. Jorge, para encerrar, quais são as perspectivas, na sua opinião, da produção de sementes para adubação verde, considerando as perspectivas que o Brasil tem de se transformar numa plataforma mundial de exportação de biocombustíveis, não só de etanol,
mas de biodiesel? Olha, eu vejo com muito bons olhos essa parte de utilização da adubação verde e crescimento desse mercado na área de biocombustíveis. Por quê? Porque as culturas que a gente vem utilizando como fonte de, a principal delas, que é o etanol, né, a gente tem, a cana já o faz. Dendê. A cultura do dendê, tal como a seringueira, ela já é uma cultura que só é implantada com adubação verde. Soja agora que é um outro grande cliente nosso no Mato Grosso, não pela manter a capacidade de produção da soja, mas mais para controlar nematóides que estão aparecendo barbaramente na lavoura de soja. Então eles fazem o uso no pré-plantio da soja, eles fazem o uso de uma das leguminosas que tem uma característica de evitar a perpetuação da população de nematóides. Então, nós, como eu falei no início, nós podemos fazer adubação verde até nos vasinhos de nossa casa. É só ter a paciência, a pachorra de semear, cortar e seguir para frente. Para que o Brasil realmente se transforme numa plataforma mundial de exportação, não só de grãos, mas de biocombustíveis, nós precisamos provar para os importadores que nós somos capazes de produzir de uma forma sustentável. E, com certeza, a adubação verde é um dos elementos para comprovar esta sustentabilidade. Quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço também a oportunidade de estar participando do programa e transmitir um pouquinho do que se sabe da adubação verde. Muito obrigado. Pedro, a adubação verde é realmente muito importante para a agricultura sustentável. Pois é, Tânia, o legal é que a gente pode fazer até nos vasos em casa. É, muito legal. E no próximo bloco, veja quais são as soluções para que a agricultura se torne sustentável. Olho vivo, consumidor. Opte por alimentos nacionais, especialmente da região do país em que você reside. Quanto maior a distância percorrida pelo produto para chegar ao supermercado, maior a emissão de carbono gerado pelo transporte. Você sabia que o horário de verão permite a redução de 4 a 5% no consumo de energia? Adiantar os ponteiros em 1 hora permite o desligamento de algumas usinas ao entardecer. As hidrelétricas conseguem armazenar água no caso de estiagem futura. E algumas termoelétricas deixam de queimar uma grande quantidade de óleo diesel ou combustível e também de carvão mineral. Assim, acontece uma redução de emissão de carbono na atmosfera. O principal objetivo da implantação do horário de verão é o melhor aproveitamento da luz natural. Nosso programa está de volta com o tema Agricultura Sustentável. As soluções já existem. A ciência e a tecnologia semeiam juntas o caminho para a agricultura sustentável. A tecnologia faz verdadeira parceria com a agricultura na busca pela sustentabilidade. As inovações têm proporcionado maior produtividade, menores impactos ambientais, qualidade de vida aos trabalhadores e segurança alimentar aos consumidores. Há uma preocupação imensa no campo em produzir com sustentabilidade. Nós temos vários e vários exemplos na cana-de-açúcar, no grão, nessas lavouras de florestas plantadas, na criação dos animais, o suíno, a ave, a bovinocultura. Acho que muito grande aí o entendimento disso. O plantio direto é uma das tecnologias mais revolucionárias e benéficas para a agricultura e para o meio ambiente. Ele favorece a infiltração da água da chuva no solo, abastecendo os lençóis freáticos, evita o desperdício dos nutrientes da terra, mantém a temperatura do solo, além de outros benefícios. Mas o que chama a atenção é o grande potencial que o plantio direto tem de armazenar carbono. A camada orgânica que sobre o solo, que nós chamamos de resíduos, ela está em constante decomposição
em constante reposição. Mas se ela existe de uma maneira permanente, ela representa um conteúdo de carbono que se pode dizer que foi retirado da atmosfera. Em alguns países como o Canadá e os Estados Unidos, este sequestro é certificado, é medido e permite que os lavradores vendam o carbono que eles retiveram, que é adquirido por outras indústrias que não têm condições de reter. O controle biológico de pragas consiste no emprego de um organismo predador, parasita ou patógeno que ataca outro que esteja causando danos à lavoura. Um exemplo de sucesso é o controle da lagarta da soja por meio do baculovírus anticásia. Essa prática, desde 1983, no ano de seu lançamento até hoje, já economizou mais de 11 milhões de litros de agrotóxicos. Um grande benefício ao meio ambiente. A agricultura de precisão é uma prática agrícola que utiliza tecnologia de informação baseada na variação do solo e do clima. As ferramentas mais utilizadas para as análises são os aparelhos de posicionamento global por satélite, mais conhecidos como GPS. Os dados permitem dosar a aplicação de adubos e defensivos. Desta forma, são reduzidos os custos de produção, os impactos ambientais e ocorre o aumento da produtividade. É uma revolução porque nós estamos assimilando as tecnologias que estão sendo produzidas, que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo conhecidas pelos maiores centros de pesquisas brasileiros. Falta um pouco de esse meio de campo entre a pesquisa e o produtor. Precisa haver uma área de fomento aí que está um pouco falha. E esse é um desafio, é qualificar os produtores, mostrar esse novo mundo e fazer com que eles possam participar. Até onde a expansão da produção pode afetar as nossas reservas de água doce? Há um limite na utilização dos recursos hídricos. Esse limite é ditado pela renovabilidade. Ou seja, a água que eu uso hoje, ela precisa ser recomposta natural e espontaneamente. Esse é o limite da utilização da água. Muitos países já ultrapassaram esse limite. A Índia, nos estados de Punjab e Haryana, já utilizou toda a sua água superficial, foi em busca da água subterrânea e hoje já está exaurindo os seus aquíferos. Mesmo os Estados Unidos, que tem um grande aquífero, o aquífero Ogallala, que corresponde ao nosso aquífero Guarani, também já está mostrando sinais de exaustão. Nós nem começamos a utilizar os nossos aquíferos, mas precisamos ter cautela, proteger as áreas de recarga e, acima de tudo, entender que a utilização da água tem um limite. O limite é essa capacidade de renovação dos nossos recursos hídricos. A crise econômica internacional não atrapalha a produção agrícola no Brasil? Sim, nós temos as condições mínimas necessárias e indispensáveis para sermos uma grande plataforma mundial de exportação, não só de alimentos, como de biocombustíveis. Nós temos água suficiente para a produção e para expandi-la. Nós temos terras, nós temos sol o ano inteiro, fotoperiodismo de 14, 15 horas de sol por dia em algumas regiões. Nós temos gente disponível para trabalhar, com disposição para trabalhar na agricultura na grande maioria dos estados. E temos tecnologia agrícola para produzir em clima quente, em clima tropical. Tecnologia desenvolvida pela Embrapa e por outros institutos de pesquisa. E por último, temos espírito empreendedor. O Brasil pode desempenhar um grande papel na produção mundial de alimentos, desde que prove para o mundo inteiro que é capaz de produzir de uma forma sustentável. O real valorizado não pode inviabilizar as exportações brasileiras? O dólar desvalorizado causa um duplo impacto negativo sobre a nossa economia. Em primeiro lugar,
diminui a competitividade das nossas exportações, tanto agrícolas como industriais. E, em segundo lugar, facilita a entrada no país de produtos importados, que ficam artificialmente mais baratos e vêm competir com a nossa produção nacional, destruindo empregos aqui no país. Por isso, os países não deixam o câmbio flutuar livremente. Eles administram o câmbio para proteger a sua produção nacional. Por outro lado, fica muito difícil para o exportador brasileiro que está no vermelho pensar em sustentabilidade. A gente diz que o produtor no vermelho é muito difícil que ele pense verde. Para enviar perguntas ao nosso programa, mande e-mail para contato@viversustentável.net. E acesse também nosso site viversustentável.net. Lá você encontra mais informações sobre os temas ambientais, sociais e econômicos. O Viver Sustentável fica por aqui. E não se esqueça, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá.